Paz e graça, queridos irmãos em Cristo. A nossa mensagem hoje está aqui no livro de Mateus, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Se você está cansado, se você está oprimido, se você está angustiado, com o coração apertado, se você está ansioso, preocupado com o tempo que estamos vivendo, né? Com os dias difíceis que estamos vivendo. Então, abra sua Bíblia comigo e vamos refletir na palavra do Senhor, na palavra perfeita de Deus. Abra em Mateus capítulo 11, versículos do 28 ao 30. O versículo 28 diz assim: Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, um período aí de pandemia, fim dos tempos, nós estamos no fim dos tempos, certo? Muitas pessoas estão agora, nesse exato momento, estão doentes psicologicamente, doentes emocionalmente, preocupados com amanhã, ansiosos, né? Angustiados, com o coração apertado, entendeu? Enfim, com depressão, né? Com depressões. E, e a nossa solução, meus queridos, está aqui na palavra de Deus, na palavra do Pai. A palavra de Deus é perfeita, irmãos, perfeita. Tudo o que nós precisamos está aqui na santa palavra de Deus. Aqui no versículo, nessa passagem que eu li, Jesus diz, e essa passagem, irmãos, ela é pertinente para os nossos dias. A palavra de Deus, ela sempre está atualizada, ela sempre é útil para a nossa vida, independente da época, especialmente nessa época do fim que estamos vivendo. A palavra de Deus é mais atualizada do que qualquer livro que você imagine, porque ela é perfeita, porque foi o Espírito Santo quem inspirou cada versículo, cada texto desse, irmãos. Cada versículo, cada passagem da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento foram inspiradas, divinamente inspiradas pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, foram sopradas por Deus, né? Deus soprou, o Espírito Santo de Deus usou homens santos do passado para registrar as suas verdades aqui. Então, esse é o momento de nós estudarmos a palavra, orarmos. É tempo de arrependimento, é tempo de santificação, irmãos. É tempo de nós passarmos tempo. Nós estamos vivendo numa época, num tempo, que nós precisamos passar o máximo de tempo possível na presença de Deus. Precisamos passar o máximo de tempo possível na presença do Rei dos Reis, na presença do nosso Pai Todo-Poderoso, da majestade nas alturas. Certo, irmãos? Jesus diz, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, de coração humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma. O meu jugo, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Você está... o fardo da religião, irmãos, o fardo da religião, o fardo desse mundo é pesado, é muito pesado. Jesus, na época, né, lá no primeiro século, Jesus disse aos fariseus, né, vocês são hipócritas, vocês colocam fardos nas costas dos homens, sendo que nem vocês suportais esses fardos. Então, a religião, irmão, ela é cheia de fardos, ela é cheia de normas. Faça isso, faça aquilo, entendeu?
Você, para ser salvo, tem que fazer isso. Você, para ser salvo, tem que frequentar aqui a denominação, né? Tem que fazer isso. Você, para ser salvo, só existe salvação aqui na minha denominação, né? Você, para ser salvo, tem que seguir normas, regras, né? São poucos grupos, são poucas denominações cristãs hoje que ensinam de maneira correta a palavra de Deus, que ensinam a salvação, que ensinam como devemos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento pautado somente na nossa fé em Jesus Cristo, né? Quase todas as religiões do mundo, incluindo as cristãs, elas colocam fardos nas costas dos homens, certo? E quando você vai para as seitas, para as religiões falsas, e eu fui membro de uma seita, eu fui testemunha de Jeová, eu fui criado num lar católico, né, desde criança, e com 17, 18 anos eu entrei para a Testemunha de Jeová, né, que é uma seita terrível, e tem muitas seitas por aí, que eu não vou citar o nome agora, né, não é o caso. Irmãos, eu senti um fardo pesado, eu senti um peso nas minhas costas, e eu orava ao Senhor e dizia: Senhor, por que eu sinto esse fardo? Porque eu li essa passagem de Mateus, aqui 11, 28 ao 30, essa passagem que nós estamos lendo. Quando eu li essa passagem, irmãos, eu não entendia. Eu dizia: Senhor, por que eu não consigo alívio para a minha alma? Por que eu não consigo esse alívio que o Senhor promete? Eu senti um peso, irmãos. Fardo significa peso. Eu senti um peso nas minhas costas. E eu não entendia por que era esse peso. Eu só vim entender depois. Mas eu sabia que eu não estava em paz naquele momento. Eu não estava ainda. Eu não sentia alívio dos meus pecados. Eu não sentia alívio. Eu não sabia. Eu não tinha ainda um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Até que o Senhor me libertou. O Senhor teve misericórdia de mim, irmãos, e me mostrou a verdade. E eu senti, e quando eu conheci a Deus, quando eu tive uma experiência com Deus, a experiência do novo nascimento espiritual, que Jesus ensina em João capítulo 3, foi que eu fui entender, irmão, quão maravilhoso é servir a Deus. Quão maravilhoso é, irmãos, nós colocarmos somente a nossa confiança em Jesus Cristo. E aí eu vim entender o que significa fé. Eu vim entender o que significa fé salvífica, a fé que salva, a fé que é operada pelo Espírito Santo. Eu vim entender. E aí eu pude entender de maneira clara, de maneira nítida, o que significa essas palavras de Jesus, irmãos. O que significa? Eu entendi de coração. Jesus, o fardo da religião, irmãos, é pesado. É pesado o fardo da religião, o fardo que o homem coloca, o fardo que esse sistema, esse mundo coloca. Faça isso, faça aquilo, você tem que ter um padrão, né? O mundo, a sociedade, a grande mídia, ela coloca um padrão, né? Você tem que ter isso, você tem que ser aquilo para ser feliz, para ser realizado. Aí você vai para uma religião, a religião também coloca normas, coloca regras, né? Ela coloca regras humanas para você seguir, regras que ninguém é capaz de seguir, né? Porque a salvação, irmão, a salvação, o alívio que Jesus ensina aqui, o alívio para o descanso, ó, Jesus diz, ó, né? E encontrareis, ó, descanso para a vossa alma. Né? Vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é leve, é suave. Então, quando eu entendi isso, irmãos, quando eu entendi o que significa fé de verdade, quando Deus me concedeu o dom da fé, Deus operou em mim isso, porque é Deus que opera em nós a salvação, a libertação, né, a justificação. Quando Deus operou isso em mim, eu entendi, irmãos, claramente eu entendi de forma nítida, e entendi não só com a mente, mas de coração. Eu entendi de coração. E aí sim eu pude ver, irmãos, eu pude aprender o que significa graça. A palavra graça, que é a palavra que a palavra de Deus tanto ensina, graça. Eu entendi. É quando você passa a viver debaixo do poder de Deus. Você deixa de confiar em si, deixa de confiar na sua justiça, nas suas obras, naquilo que você faz, né? Você deixa de confiar em homens, na religião, em homens, certo? Em sistemas religiosos,
nesse mundo, certo? E aí você coloca toda a sua confiança, toda a sua fé no Filho de Deus, toda a sua fé em Jesus Cristo, certo? E aí e aí sim eu pude ver, né, que o fardo de Jesus é leve. Ou seja, a primeira coisa, irmãos, a primeira coisa que eu senti, né, quando Deus me libertou, quando Deus me mostrou a verdade, quando eu tive a experiência do novo nascimento espiritual, que Jesus ensina no capítulo 3 de João, certo? E depois eu farei um estudo só sobre isso. Quando eu entendi, né? Quando o Espírito Santo passou a queimar meu coração, passou a operar na minha vida, né? Quando o Espírito do Pai veio habitar em mim pela sua graça, pela sua misericórdia, porque nós somos miseráveis pecadores, né? Miseráveis pecadores. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente sente é um alívio, é uma paz no coração, é uma paz que a religião, que homem, que não se compara com nada nesse mundo, né? Eu senti um peso, esse fardo foi tirado das minhas costas. O fardo do pecado, o fardo de querer agradar a Deus através das nossas obras, o fardo de querer agradar a Deus por meio de religiões humanas, de organizações religiosas. Esse fardo foi tirado. E aí eu pude ver, e aí o pecado, irmãos, o pecado é terrível. O fardo que o pecado coloca em nós é algo terrível. E a primeira coisa que você sente, que um cristão, né, sente quando ele tem uma experiência com Deus, quando ele nasce de novo, ele sente, esse fardo é tirado das costas dele, ele sente um alívio, ele sente uma paz no coração. E essa paz, como o apóstolo Paulo ensina, né, nas suas cartas, essa paz excede todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão, porque ela vem do alto, ela vem de Deus, ela é sobrenatural, né? Ela vem dos céus. O próprio Jesus também diz no livro de João, né? Ele diz lá, eu deixo-vos a minha paz, não a paz do mundo, mas a minha paz. A paz de Deus é maravilhosa, irmãos. A paz de Deus é fantástica. Não tem palavras. É indescritível a paz de Deus, né? Vamos ver aqui 1 João, outra passagem interessante. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. O texto diz assim, ó, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Né? O apóstolo João pergunta, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? Então, no versículo 4, João diz, né? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Só podemos vencer esse mundo, irmãos, quando nascemos de novo. Só podemos vencer as angústias desse mundo, as tempestades, as tribulações, né? As enganações religiosas. Né? Todo o sistema, esse sistema governado, né? Maligno, entendeu? Onde as trevas, né, governado pelas trevas. O apóstolo João, aqui na mesma passagem, no capítulo 5, ele diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos de Deus, nós, nascidos de novo, que já nascemos de novo pelo Espírito. Mas o mundo inteiro, irmão. Então, só podemos vencer esse mundo mau, maligno, perverso, né? Esse mundo cheio de enganação, de ilusão, entendeu? Esse mundo, hoje, irmãos, a gente vê que tudo hoje é dinheiro, irmãos. A coisa tá podre, acorde, desperte, veja, nós estamos nos últimos dias, nós estamos na iminência do arrebatamento, irmãos. Jesus está voltando. A gente vê muita maldade no mundo, muita maldade. E a gente vê que a ganância do homem, ela atingiu um nível já absurdo, né? Você vê que tudo hoje é por dinheiro. As pessoas só pregam a palavra por dinheiro,
né? A gente vê pessoas aí, né, que eu não vou citar o nome, que não convém, pessoas criando cursos para ensinar o Apocalipse, para ensinar a Bíblia Sagrada, para ensinar o Evangelho. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos, meu irmão? Que ponto, a que nível de podridão, que nível de corrupção o homem, o ser humano chegou, vendeu o Evangelho da graça de Deus. O nome já diz tudo, o Evangelho da graça de Deus. Né? Jesus diz, de graça recebestes, de graça deis. E a gente vê homens, né? Homens que conhecem a palavra, homens, né, que se dizem ministros de Deus, vendendo a palavra, vendendo o evangelho da salvação. Meus irmãos, a gente não vê isso em lugar nenhum na Bíblia. A gente não vê os apóstolos, Pedro, João, entendeu? Nenhum. O grande apóstolo Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, que conquistou continentes para Deus. A gente não vê esses homens santos de Deus do passado usando a palavra de Deus, usando o poder que Deus deu para eles, né, de curar, de expulsar demônios. A gente não vê esses homens usando, irmãos, a graça de Deus, né, a graça, porque a graça é o poder de Deus, né? A graça, e as pessoas não entendem o que é graça, porque as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não leem mais a Bíblia. Se as pessoas estudassem, abrissem a palavra santa de Deus, elas iriam entender. Deus iria falar com elas pela palavra, né? Deus iria falar com elas, certo? Em Romanos 10:17, Paulo diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, irmãos, a salvação, o novo nascimento espiritual, ele vem quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos alguém pregar o evangelho da graça. Mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos abrir a palavra e ouvir Deus falando conosco. Nós precisamos, irmãos, precisamos clamar a Deus por entendimento, por salvação, por santificação, irmãos. Né? Você que está angustiado, triste, né? Você que está com o coração apertado, você que está perguntando agora qual a solução, qual é a solução para a minha vida, qual é a solução para a minha vida, o que é que eu faço? Eu perdi meu emprego, eu perdi isso, eu perdi aquilo, o que é que eu faço? Meus irmãos, a solução é a palavra de Deus. Né? É a palavra de Deus. João diz aqui, ó, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo. Né? E João diz, ó, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Só podemos vencer o mundo, irmãos, esse mundo mau, esse mundo perverso, esse mundo de ganância, onde você vê pessoas vendendo a palavra de Deus, o evangelho, a santa palavra, meu Deus, vendendo por dinheiro, iludindo as pessoas, né? Usando o evangelho da graça de Cristo para enriquecer. É um mundo mau, é um mundo perverso, irmãos, é um mundo diabólico, e a gente só pode vencer esse mundo nascendo de novo, irmãos. Precisamos ter, né? Se você não nasceu de novo ainda, clame a Deus em oração, peça a Deus misericórdia, graça, que Ele derrame a graça dele. O que é a graça? É o poder de Deus, é a misericórdia de Deus, é o favor de Deus sobre a sua vida. Creia, você só precisa crer, meus filhos. Só precisamos crer. Jesus diz aqui, ó, né? João diz aqui, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a nossa salvação, a nossa justificação, né? O perdão pelos nossos pecados. Só podemos, irmão, isso só acontece quando colocamos toda a nossa confiança em Jesus Cristo, quando lançamos toda a nossa confiança no Filho de Deus, nossa fé no Filho de Deus, né? João 3,16, Jesus diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nele só basta crer de coração, tenha a vida eterna, né? Para que essa pessoa não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna.
certo? Então, e essa fé, irmãos, essa fé, ela produz uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma transformação de vida em nós. Essa fé é genuína. Por isso que essa fé é um dom de Deus, que a Bíblia ensina. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, em Romanos, em várias passagens, no livro do apóstolo Judas, certo? Então, a fé que foi dada aos santos. Então, essa fé é um dom de Deus, porque é Deus quem opera. Quando Deus opera em nós o dom da fé, a fé salvífica, a nossa vida é transformada. Nós nascemos de novo. Por isso que João diz aqui, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Ele vence o mundo, certo? Em 1 João, aqui na mesma passagem, 1 João capítulo 5, versículo 18, João diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, não vive no pecado, entendeu? Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno, Satanás, não lhe toca, não pode nos tocar mais. Então, João diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive pecando, porque Deus o protege. Deus, ele agora tem o Espírito Santo para guiar, para orientar, né? Para produzir frutos dignos de arrependimento. Entendeu? Nós não estamos sozinhos nessa batalha, irmãos. Você não está sozinho nessa batalha, né? Você tem o Deus, você tem Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. O Criador do universo, de tudo que existe, ele está do nosso lado. Só que para isso você precisa crer como Jesus, como a Bíblia ensina. Você precisa colocar, como João aqui diz, e esta é a vitória que vence o mundo, esse mundo mau, esse mundo corrupto, esse mundo de ganância, onde as pessoas fazem de tudo por dinheiro, né? Então, só podemos vencer esse mundo, irmãos, esse mundo podre, sujo, corrupto, maligno, através da nossa fé em Jesus Cristo, no Filho de Deus, quando lançamos toda a nossa confiança, toda a nossa fé no Filho de Deus, e nós dizemos, Senhor, a minha vida está entregue a Ti. Senhor, opera em mim a Tua vontade. Senhor, me dá o Teu poder, eu preciso do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu preciso da Tua graça. Da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Eu não posso, né? A fé, essa é a fé genuína, essa é a fé bíblica, irmãos, que nós aprendemos do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. É quando você coloca em Deus toda a sua confiança, você deposita em Deus, você reconhece que você é um mero pecador, é um pobre pecador, um miserável pecador, entendeu? E você entende, né? Você entende que você não é capaz. Você não é capaz de fazer. Você não é capaz. Ninguém é capaz de vencer esse mundo, irmão, sozinhos. Não podemos vencer esse mundo sozinhos, entendeu? Não podemos vencer esse mundo sozinhos. Você não pode. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode transformar a sua vida a si mesmo, entendeu? Em João capítulo 15, Jesus diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Se você cortar um galho, cortar um ramo, né, da árvore, ele vai secar e vai morrer. Entendeu? Se esse ramo não estiver conectado à fonte da vida, né, à fonte de todo o poder que é Deus e Jesus Cristo, seu Filho, se a gente não estiver conectado a Jesus Cristo, né, a Deus, não podemos fazer nada. Nada. Então, não podemos dar fruto nenhum para Deus. Certo, irmãos? Então é isso. Essa era a mensagem que eu queria passar para todos nós, certo? Deus abençoe a todos, que essas palavras possam arder, possam queimar no seu coração, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, possa fazer você entender a palavra de Deus, entender o que significa fé, o que significa graça de Deus, certo? Então é isso. Glória a Deus sempre. Amém.